Bora pra cima, pessoal. Sucesso, maravilha. A aula de hoje vai ser uma explosão aí de mente aí. O pessoal vai ficar doido aí com a gente. Contar para vocês aí todos os passos para a gente poder faturar aí acima de 100 mil reais todos os meses em loja de varejo. Bora para cima? Opa! Bora pra cima! Boa noite, fala comigo, Cleiton, beleza? Vamos arrebentar aí. Vou contar pra vocês aí como que eu comecei a minha história, o que eu passei para poder chegar aí na Móveis Ubá, abrir a loja, perdendo dinheiro, e como que eu mudei os resultados, o que a gente tem que fazer para faturar acima de 100 mil reais aí todos os meses em loja de varejo. Vamos lá. Bom, iniciei minha carreira aí no varejo aos 9 anos de idade. Eu vendia jornal nas ruas de Juiz de Fora. E aí, dos 9 aos 18 anos, foi só derrota na minha vida. Todas as lojas que eu trabalhei, todo o comércio que eu trabalhei, até o jornal que eu vendia fechou. Então, eu fui aprendendo o que não fazer quando abrisse meu negócio. E cada empresário que eu trabalhava, com cada empresário que eu convivia, eu aprendia o que não se deve fazer para conquistar clientes e para aumentar as vendas e os lucros no varejo. Então não adianta você antigamente era fácil, antigamente você abria uma loja, Cristina Ferraz. Ô pessoal, vamos fazer um bate-papo aí, eu quero saber de onde vocês estão falando, de onde você é. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, mas eu conheço o mercado 600 quilômetros em volta de Juiz de Fora, porque eu tenho uma distribuidora. E é um negócio, um dos meus negócios hoje tem uma distribuidora, tenho BH, show, Cleiton, chega a atender aí, tem vendedor que atende sua região aí, grande BH, São João Nepomuceno, tive aí no Clube Trombeteiros, não tem isso aí, ó, Cristina Ferraz? Não tem um clube chamado Trombeteiros? Fiz uma palestra aí, tem uns 15 anos, lotamos esse evento aí. Show, Cleiton, loja de tinta, é um bom ramo, hein, cara? Bora pra cima fazer acontecer aí. Loja de roupa feminina. E eu sou cria do varejo, desde os 9 anos eu trabalho no varejo. Então, meu primeiro trabalho foi vendendo um jornal. Ué, preço é tudo. Quem tinha esse slogan aí quebrou, não é? Então, aí você já sabe a resposta. Estratégia é tudo, não é o preço. O preço
E você pode usar o preço como estratégia. Já que você fez a pergunta, vou te responder aí para todo mundo. Existe uma estratégia no varejo chamada margem de contribuição. O que é margem de contribuição? A margem de contribuição é um produto que você vai usar ele para chamar o cliente para sua loja. E normalmente o produto de margem de contribuição, ele costuma te dar, tá vendo? Tron B3, não é isso? Então rapaz, eu fiz uma palestra show aí. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tem um provedor de internet aí forte pra caramba, que na época patrocinou meu evento não lembro mais, tem muito tempo. Eu tive aí o CDL, daí também entrou comigo de São João. Show, é isso aí mesmo, trombeteiros. Beleza, é isso aí. 4N Construções. Fala comigo de onde que você é, meu amigo. Bom, então depois eu vou falar mais aí sobre margem de contribuição. É uma estratégia que você tem que usar aí no varejo para arrebentar. É uma ótima estratégia para trazer cliente para sua loja. Então, tipo assim, você está querendo aumentar as vendas do seu negócio, você usa essa estratégia aí de margem de contribuição. Então, eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória, para vocês entenderem como que eu cheguei aonde que eu cheguei. Detalhe, que eu fiz? Esse anúncio, né? Se vocês estão aqui, porque viram o meu anúncio. E no anúncio eu falo que eu abri uma loja e estava perdendo dinheiro. Então é o seguinte, quando você abre uma loja e você perde dinheiro, por que você está perdendo dinheiro? Pode ser vários motivos, mas um dos motivos de você estar perdendo dinheiro em loja de varejo é que você não entendeu a regra do jogo ainda. Antigamente, você abria na garagem da sua casa uma loja. Você tinha a garagem lá e colocava lá banana para vender, daí a pouco estava todo mundo querendo banana e você ia aumentando, colocava laranja, banana, tudo, e daí a pouco você tinha um comércio aberto. Aqui em Juiz de Fora mesmo tem um mega supermercado, que é o Bahamas, que começou numa garagem. Hoje ele é o 27º do Brasil, se eu não me engano. Eu fiz estágio e curso de graduação em varejo junto com a galera do Bahamas. Toda a diretoria do Bahamas, essa parte de upsize, quando você começa a falar de faturamento de bilhões, de trilhões, o meu contato com isso principal foi o supermercado Bahamas, a rede. Bom, mas para quem nunca ouviu falar, não me conhece, quem aqui já me conhece, já participou de palestra, de evento, de consultoria comigo, só para mim ter uma ideia, quem não, Alessandro, não conheço o seu trabalho ainda, coloca para mim aí, eu conheço ou não conheço, só para mim ter uma ideia. Eu tenho vídeo com mais de 120 mil visualizações aí. 120 mil visualizações é pouco. Para o cara que caiu, para o cara que perdeu as calças, é pouco. Mas quando você fala, o Cleiton já conhece meu trabalho há 3 anos. Do YouTube, show, irmão. Beleza, tem muita coisa gratuita minha no YouTube aí, mais de 100. Eu fazia um programa todo domingo de manhã e dava 1000 empresários, mais ou menos, todo domingo de manhã. Só que a internet antigamente não tinha essa interação aqui de você falar com as pessoas, de você poder... Era só uma via só, né, cara? Você só postava conteúdo lá. Era show. Então, assim, tem gente aí, eu treinei mais de 3.200 empresários sem entrar no meu site, alessandrobalbino.com.br. Então, os depoimentos dos varejistas que já participaram dos meus treinamentos presenciais. E aí, na pandemia, o que eu fiz? Já tem gente querendo me lançar aí, ó. Bora pra cima.
Então, o pessoal que me segue aí, o pessoal mais antigo, o que aconteceu? Na pandemia, eu fiquei apavorado, porque os pequenos sofreram muito com a pandemia. O grande, que tinha a caixa para bancar a pandemia, eles arrebentaram, mas os pequenos sofreram demais. E aí eu vim para a internet e arrebentei, aí dei curso de graça, eu trabalhei de graça na internet, porque a minha distribuidora explodiu de venda. É uma coisa também que é pivotar, que a gente fala muito aí, implementei isso também dentro dos meus treinamentos. Porque o que aconteceu? Explodiu a venda de álcool gel e, por incrível que pareça, minha distribuidora arrebentou de vender esmalte. Como que nós vendemos esmalte? Não estava dando conta de entregar os esmaltes. Estava vendendo uns 100 mil reais. Tem um vídeo meu aí no YouTube que eu fiz e mostrei os números assim, ó, vendendo mais de 100 mil reais só de esmalte. Esmalte de R$ 2,50. Então, é assim, dá para fazer a diferença. Não é simples, mas não é fácil. Então, é só você usar as estratégias certas para você alavancar o seu negócio aí. E aí, na minha história foi assim, eu vendia jornal na rua, depois comecei a trabalhar numa lanchonete, chamava Lanchonete Galeria, fechou essa lanchonete, depois da Lanchonete Galeria eu fui trabalhar na Rial Papelaria, fechou também. Depois da Rial Papelaria, fui trabalhar na Braille das Joias, fechou também. Fui trabalhar num restaurante, comida daquilo, chamava PQ Petisco, na Floriano, que é de Juiz de Fora, sabe? Aonde que é? Foi o primeiro restaurante de comida daquilo de Juiz de Fora. O cara arrebentava de ganhar dinheiro, só que aí veio a concorrência. E aí ele não soube se diferenciar, quebrou também. Depois eu fui trabalhar na Fasol, que vendia disco de vinil, Fasol, começou a crescer 1, 2, 3 lojas, tinha uma loja no Calçadão, Presentex, uma das lojas mais campeãs de venda que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma loja que vendia tanto no Calçadão. Como que a gente vendia? O dono falava assim, ligava para a loja e falava assim, tô precisando se fosse hoje, assim, 30 mil reais hoje. Pode fazer aí promoção aí, 10% de desconto, vamos para cima, vamos arrebentar. Aí fazia chamada na rádio, falando dos lançamentos, e explodia de vender, e vendia 30 mil reais em meio-dia. Era Fasol, e ele era fera. O Assis da Fasol era um cara, aprendi muito com ele. Mas não tinha administração e gerência, gastava mais do que ganhava, era maluco de tudo, então fechou também. Foi uma rede, chegou a ter 7 ou 8 lojas. E depois eu fui ser militar, ouvindo a minha mãe, você tem que trabalhar numa empresa grande, ser funcionário público e tudo. Entrei no exército, fui soldado, recruta, soldado, cabo, curso de sargento, e aí eu dei a grande virada na minha vida. Eu senti que eu não estava feliz. Quer dizer, tinha uma carreira pela frente, já estava praticamente tudo certo, mas eu estava muito triste, porque eu não estava vivendo o que eu gostava de viver, que é o varejo ali, atendimento pessoal na rua e andar, liberdade. Para mim não dava mais. E aí eu pedi para sair, eu pedi 150 do exército. 150 é tipo pedir conta, né? E saí do exército e achei que ia ser fácil, que era só abrir uma loja. Escolhi uma rua muito boa aqui, em Juiz de Fora, e abri minha primeira loja. Contratei 4 funcionários, coloquei lá e eu ia lá de vez em quando. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a levar prejuízo. Eu falei, o que está acontecendo? Sempre ganhei dinheiro. Antes de eu ser militar, eu trabalhei
vendendo um purificador de água de porta em porta. E aí eu falei assim, poxa, o que está acontecendo? Eu fui lá ver o que os caras estavam fazendo. E aí eu entendi o porquê que não estava vendendo, porque eu fiquei dentro da loja e eu, um mês na loja, eu vendi 40 mil reais. E lá tinha 2 vendedores e os 2 vendedores vendiam 30. Eles continuaram vendendo 30 e eu sozinho vendi 40. Nós vendemos 70 mil reais no primeiro mês que eu fiquei dentro da loja. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, eu falei, pô, tem que treinar esse pessoal. E aí eu comecei a ver o porquê que eles não vendiam. Que eles não vendiam porque eles simplesmente atendiam o cliente, não faziam o serviço do vendedor. O cliente entrava na loja e perguntava assim, quanto que é esse guarda-roupa? Eles respondiam o preço. E aí o cliente olhava para a cama e falava assim, essa cama está na promoção. Aí o cliente andava mais um pouquinho, enfiava a mão no bolso, pegava o cartão, naquela época ainda era cartão, pegava o cartão assim e falava assim, ó, qualquer coisa, se você mudar de ideia, você me procura aí. Quer dizer, mandava o cliente embora da loja. Então é o seguinte, aí eu fui questionar por que eles não conversavam com o cliente, aí eles falaram para mim assim, ah não, tem que deixar o cliente à vontade. É verdade, você tem que deixar o cliente à vontade, mas existe uma estratégia que eu criei que chama desvio de 180 graus. Vou explicar para vocês aqui, vocês vão entender plenamente. Durante muito tempo, a gente fugia dos vendedores. Por quê? Sabe aquele cara enjoado que fica pelejando com você não quer uma coisa e fica insistindo? Então, é isso aí, ó. Tive problema assim. Então, veja bem, o que acontecia? Você fugia do vendedor. Você vinha 5, você via que vinha um vendedor lá, você já sabe que aquele cara é vendedor, você atravessava para o outro lado da rua. Por quê? Porque o cara é chato, ele fica insistindo com você uma coisa que você não quer, que você não precisa. E aí as pessoas fogem dos vendedores, aquele vendedor enjoado, chato. Só que hoje nós estamos em outra era. Esse vendedor enjoado, chato, ele ainda existe, mas ele cada dia vai ser mais difícil a vida para ele. Porque o vendedor hoje ele precisa de quê? De auxiliar o cliente. E o cliente já sabe tudo. Ele pesquisa, antes dele ir comprar um guarda-roupa, uma cama, um colchão, uma piscina, um produto de informática, ele entra no Google, pesquisa tudo e chega lá dando uma aula para o vendedor. Então o vendedor tem que estar qualificado para poder explicar para o cliente aquilo que está no detalhe, aquilo que o cliente não acha na internet. A experiência, a experimentação daquele produto. Então, diante desse fato, eu comecei o quê? A profissionalizar o pessoal que trabalhava comigo na loja. E aí foi quando eu criei o quê? Eu criei a ponta da venda, que é o quê? Acredite em você, no seu negócio, na sua empresa. Pesquise o cliente para saber como que você vai ajudar aquele cliente a fazer a melhor escolha. Ofereça os benefício no ponto de vista do cliente. Neutralize as objeções, né? As objeções do cliente. O que é o desvio de 180 graus? É você não ir com muita sede ao pote. Quando o cliente entra na loja, você olha para o cliente e fala, tudo bem? Pode ficar à vontade. Mostre que você está ocupado. Porque quem está parado na porta da loja, tem loja que faz isso até hoje, né? Coloca lá uma fileira de vendedor lá, 4, 5. Quando você entra na loja, voa tudo em cima de você. Aí o que acontece? Você está com aquela mentalidade de fugir do vendedor. Fala, não, obrigado, estou só olhando. Não, estou só pesquisando aqui. Não, estou... Só que aí o que acontece? Aí o vendedor precisa de quê? De treinamento. Ele precisa de estar preparado para atender o cliente. Alessandro, mas o meu negócio é coxinha, eu não preciso de atendimento. O cliente chega e fala assim, eu quero uma coxinha dessa. Beleza.
Aí eu vou te passar a experiência da lanchonete. Eu trabalhava na lanchonete, por que eu vendia mais? O cliente chegava e falava assim, tem coxinha de quê? Aí eu perguntava assim, aí todo vendedor responde, né? Tem essa. Aí eu perguntava assim, você já conhece a coxinha de cheddar? Não, quer experimentar? Quero. Por quê? Coxinha de cheddar era um preço maior. É o que é isso? É o que o McDonald's faz, é o que o Bob's faz. Quando você chega lá e pede um hambúrguer, aí ele oferece a batata frita, ele oferece o cheddar, ele oferece um a mais. É o que uma pizzaria faz. Ele oferece borda, ele oferece uma pizza maior, ele oferece uma pizza dupla, ele oferece um sanduíche com dois bifes. Então, se você implementar essas estratégias no seu negócio, você capacitar o seu pessoal para atender melhor o cliente, para transformar o curioso em comprador, aquele cara que tem um interesse no seu produto. Então, o que você vai fazer? Você vai capacitar o seu pessoal. Então eu comecei no comércio, caí de paraquedas, eu achei que era só o dinheiro, que era só abrir a loja que eu ia arrebentar de ganhar dinheiro, abrir 2, 3, 4 lojas, igual eu tive 5 lojas. A Móveis Urbá começou uma loja e chegou a 5 lojas. E depois eu vendi o negócio. E hoje eu posso viver de lucro de ações com o dinheiro que eu captei na Móveis Urbá. Mas porque eu criei um negócio. A minha loja ficou conhecida na região porque eu criei um negócio. Então, se você quer ter um negócio próspero, um negócio que vai ter orgulho, que as outras pessoas vão crescer o olho, que o seu concorrente vai querer comprar o seu nome. Na verdade, eu vendi o meu nome. O nome da loja que eu criei ficou tão forte que as pessoas se interessaram. No dia que eu abri a boca que eu queria vender, eu não demorei 45 dias para vender. E isso porque o cara precisou de aprovação de uma linha de crédito. Então o que eu passo aqui para vocês é como criar uma loja de varejo de sucesso, que vai te dar orgulho, que as pessoas vão falar assim, pô, que cara é um empresário, que cara é forte, é um cara que a loja dele vende, a loja vende, mas só que não é a loja que vende, é o esquema que vende, é a estratégia que vende, é o jeito de você fazer o negócio acontecer que vende. Então eu quero que vocês já comecem a pensar isso. Comecem a pensar em criar um negócio lucrativo, um negócio que não precisa de você, um negócio que vai acontecer independente de você. E para isso você precisa da mentalidade. E qual que é a mentalidade que você precisa ter? É exatamente essa. É a mentalidade de você criar uma empresa que vai fazer a diferença no seu negócio. E Alessandro, quem é você? Quem é você? Cara, deixa eu te falar um negócio. Se você digitar palestrante Alessandro Balbino, isso que eu estou falando para vocês aqui, eu cobro R$8.000 para falar a hora. Quer ver uma coisa? Deixa eu colocar aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó. Se você entrar no Google, deixa eu virar aqui para vocês verem a tela aqui, ó. Você pesquisar aí. Se você pesquisar aqui, ó. Só para você entender o que eu estou falando, ó. Palestrante Alessandro Balbino, tá vendo? Olha aqui, ó. Você vai ver aqui, ó, Dialeto Eventos, ó. Você clicar aqui, ó. Ó, se você for me contratar por aqui, ó, é R$8.000 uma palestra. E o que eu falo na minha palestra? Isso que eu tô falando para vocês aqui gratuitamente. Só que quem me contratava antes da pandemia? Só as grandes empresas. A gente não tinha essas ferramentas. E eu quero ajudar o pequeno.
Eu já tenho meus negócios, eu já tenho... Hoje eu devo tudo ao varejo, eu tenho que agradecer. Não é só essa aqui não, ó. Tem a Mix Palestra também, ó. Se você pegar aqui, ó. Dialeto Eventos. Ó, Mix Palestra também, ó. É 8 mil uma hora minha que eu cobro. Ó. Tá vendo? Se você pegar aqui, ó, todos os palestrantes, é muita gente, tá vendo? Bom, eu não vou ficar falando aqui não, só para vocês terem uma ideia quem que sou eu, né? Porque às vezes você fala, pô, quem que é esse maluco que tá falando aí? O que que esse cara faz? É só vocês digitarem aí Alessandro Balbino que vocês vão ver. Vão conhecer aí muito o meu trabalho. Tem muita coisa gratuita na internet aí para vocês. Mas aqui, o que que eu quero explicar para vocês? Quero explicar isso. O que que eu criei? O que que eu desenvolvi para poder mudar o resultado? Para transformar tráfego de pessoas em compradores. Como transformar tráfego em venda? Como fazer com que as pessoas que trabalham para você façam o que precisa ser feito para você ter o resultado que você espera? É sobre isso aí que eu quero falar com vocês. Quero falar com vocês de como que você vai estruturar a sua empresa para poder trazer o resultado que você precisa. Então você precisa desenvolver as pessoas que trabalham com você para que elas façam o que precisa ser feito. Se você pegar aí, eu criei um manual de como treinar o vendedor. E aí essas empresas que eu treino, tá vendo assim, ó, e faz assim, tá vendo? Faz um manualzinho com os exemplos dos produtos. Isso tudo tá no meu livro, Doutor em Vendas. Escrevi um livro que chama Doutor em Vendas. Tem no Hotmart, se digitar aí livro, Doutor em Vendas, você vai me encontrar. Não é Doutor Vendas, não, é Doutor em Vendas, é o livro. Bom, esse livro meu é registrado desde 96. Bom, então o que você tem que fazer para você ter resultado na sua empresa? Primeira coisa que você tem que fazer, entender isso, que não é abrir uma loja só, é as estratégias e os treinamentos que você vai desenvolver para capacitar o seu pessoal para fazer resultado na sua empresa. Se você fizer isso, você vai ter diferencial aí no seu negócio. Você vai fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito. E vai fazer um negócio que é muito legal, que chama nivelamento por cima. Então, se você fizer o nivelamento por cima, você vai conseguir resultado. O que é o nivelamento por cima? É pegar o que já funciona, adaptar para o seu negócio e fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro passo para você começar a organizar a sua empresa? Você entender isso. Você entendeu já que você precisa capacitar as pessoas que trabalham com você para trabalhar do seu jeito, para você melhorar e medir a performance delas. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer vencendo os obstáculos na liderança. Quais são os obstáculos na liderança? Você chega na sua empresa cheio de novas ideias, querendo fazer a diferença, querendo mudar tudo. Só que aí, chega lá, deu um problema na entrega, deu um problema com o cliente, um vendedor passou mal, o outro não pôde trabalhar, o outro chegou tarde, a loja não abriu, a porta deu problema. São muitos problemas que vão fazendo o quê? Vão fazendo você perder o foco. Quando chega uma hora, você já está sem energia. Aí você está doido já para acabar o dia, para você fazer a diferença e você começar a mudar isso. Só que o que eu vou explicar para você?
Vou explicar para você as receitas que já foram testadas e aprovadas por mais de 3.200 empresas que funcionam na prática a você copiar e colar no seu negócio aí. E se você tiver a receita que já dá certo, você vai poder mudar os seus resultados. Você vai ter um checklist, você vai ter os passos para você treinar o seu vendedor. Você vai ter ali a receita de bolo ali. Não é fácil fazer um bolo? Não é fácil fazer um bolo, você inventar o seu bolo. Mas se você tiver a receita e você seguir a receita, o que vai acontecer? Você vai seguir a receita e o bolo vai sair. E pode não sair com um toquezinho lá especial do chefe, mas você vai conseguir fazer o bolo. Então, se você seguir as receitas que já funcionam, já foram testadas e aprovadas por mais de 3.200 empresários, igual eu já falei para você, se você entrar no meu site, você vai ver o depoimento lá de quem já utilizou essas receitas, a sua chance de ter sucesso no varejo é muito maior. E como que você vai criar essas receitas? Você vai criar se livrando do puxa-puxa, que é um puxa-puxa entre vender, administrar, gerenciar e comprar. Então, você precisa fazer na sua loja. Ainda mais seu pequeno empresário. É ele que compra, é ele que vende, é ele que gerencia. Às vezes é ele que entrega. Então você precisa criar manuais para você delegar isso. Você criar uma receita para quê? Para você poder, quando você contratar um funcionário, você põe para estudar a receita e dar a prova. Por quê? Se não tiver a prova, ninguém estuda. Já viu quando você vai tirar a carteira de motorista? Precisa ficar falando, vai estudar, fulano, vai estudar. Não, não precisa. Agora, um erro nosso do varejo, qual que é? A gente contrata qualquer um. E não põe para estudar, não treina, não cobra. Você já viu o cara falar assim, pô, você tem loja? Nossa, arruma um serviço lá pro meu menino, lá ele não quer nada da vida. Aí ele não quer nada da vida, você põe ele na sua loja, porque as pessoas acham que qualquer um pode ser atendente, qualquer um pode trabalhar no comércio, qualquer um pode ser vendedor. E eu tenho certeza que isso não é verdade. Todos podem ser comerciantes, todos podem ser vendedor, todos podem ser atendente. Mas desde que queira e aprenda o que fazer, como fazer e o que ganha fazendo aquilo bem feito. Então, qual que é o primeiro passo? Você criar as receitas. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Desenvolver as receitas para fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito no ponto de vista do seu negócio. Então, se você faz a receita, o líder dá a receita e dá a pitada dele. Por isso tem que ter um líder na empresa. Não adianta simplesmente você passar a receita. Você tem que passar a receita e falar que tem a prova. Então não adianta só você falar. A pessoa tem que ter certeza que vai ter a prova, que ela precisa estudar para passar na prova. E é sobre isso aí. E aí você vai passar por armadilhas. Você tem que ter cuidado com as armadilhas. O funcionário ele também é esperto. Ele cria ali umas armadilhas para você. Ele reclama do produto. Então você precisa ter a loja arrumada, preparada para o vendedor chegar lá e dar o show, né? Você precisa deixar de ser o boneco. Você vai para a loja cheio de ideias, chega lá, a loja te domina, não deixa você fazer o que você quer fazer. Então você tem que aprender a delegar ao invés de abdicar.
Então, quando você delega, você passa a receita e fala, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. E não delargar. Você passa e fala assim, ó, normalmente, isso aconteceu comigo. Eu não pus um anúncio lá, não contratei pessoas com experiência 15, 20 anos que vendiam móveis. Coloquei lá dentro da loja, o cara vendia 30 mil. 2 vendedores venderam 30 mil. E eu fiquei dentro da loja lá um mês, eu vendi 40, que quis vender 38 mil. Mas por que eles venderam 38 mil? Porque eles estão acostumados a atender o cliente, não vender para o cliente, não fazer o diferencial. Teve dia que eu estava 8, 9 horas da noite na casa do cliente. Para quê? Para mostrar para ele o que eu tinha de melhor. Eu falei assim, eu posso ir na sua casa me conhecer, sua casa, para me ver aonde se vai ficar esse imóvel, o que eu posso fazer, que eu posso te orientar. E o cliente fala assim, rapaz, você põe, eu não tenho tempo, cara. Cara, eu fiz uma venda, correspondeu 30% da venda da loja, porque eu falei para o cliente assim, você quer que eu vou na sua casa e dentro do que eu tenho eu monto tudo, a mobília toda da sua casa dentro do que eu tenho aqui e te mostro? O que o cliente falou comigo? Rapaz, é isso que eu estou precisando, eu não tenho tempo para fazer isso. Aí eu fui lá e fiz para ele. Aí acabou, não tem preço. Por isso que às vezes o cara quer vender barato, porque não quer fazer o diferencial. Nós que somos donos, o que nós temos que fazer? Passar as receitas para o funcionário. Sim, o ideal é que você seja o melhor vendedor da sua loja. Mas não é para você ficar vendedor. Porque se você tiver de vender, se você tiver de ser vendedor, o que acontece? Quem que vai administrar, gerenciar, quem que vai comprar? Então você precisa delegar isso, mas você precisa saber fazer. Você precisa entender de vendas. Outro dia eu estava um cliente meu e falou comigo assim, vendedor não gosta nem, eu não atendo nem os meus. Eu falei, tá no ramo errado, vai ser infeliz. Por isso que você não está vendendo. É isso mesmo, às vezes o Cristiano tá falando aí, ó. Às vezes o cara fala assim, que você deu sorte. É verdade. Venda pode ter sorte também, mas não é só sorte. Se você atende 10 clientes, vende para 5, e depois você atende 100 e vende para 50, e o outro atende 100 e vende para 30, tem alguma coisa errada. Então, você está fazendo a diferença aí nos seus atendimentos, na sua venda. E é assim mesmo. As pessoas acham que é sorte. Só que não é sorte. Lógico, pode acontecer de você dar uma sorte na venda, mas não é assim, é capacitação. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer as suas receitas para que seus liderados sigam e você tem o quê? O controle. E aí você vai gerar documentos para você ter os números. Quem não tem número não tem nada. Às vezes eu sou contratado para dar consultoria para alguns clientes. 90% dos clientes não tem controle nenhum, não sabe quantos clientes entram na loja, quantos clientes cada vendedor, não sabe o ticket médio, quanto cada vendedor vende. Ele só sabe o caixa, ele vai lá no caixa, abre o caixa assim, vendeu? Quanto que vendeu? Tanto. Ele não sabe o que chegou e a gente não tem controle sobre isso, a gente tem controle sobre os números. Olha, eu vou falar um negócio para você. Quando eu fazia consultoria, porque como que funciona o meu trabalho? Eu tenho as palestras, que é mix palestra pessoal que me vende aí. Tenho os cursos, que é o curso para vendedor, o curso para administrador e gerente, para dono de empresa, e o programa de administração e supervisão de lojas. Isso tudo foi criado para as minhas lojas, por isso que funciona.
O doutor em vendas, a administração e gerência, o programa de administração e supervisão de lojas, eles foram criados para as minhas lojas. São os manuais das minhas lojas. E foi aperfeiçoado nas outras empresas que eu treinei. Então, o que tem nesses manuais, só para vocês terem uma ideia, o doutor em vendas tem 100 páginas e o administração e gerência, esse aqui, ó, é o como administrar uma empresa para aumentar as vendas e os lucros. Esse tem 200 páginas. Então aqui tem tudo que você precisa fazer e tem as páginas em branco, você criar as receitas da sua loja para você fazer acontecer no seu negócio. Então, e quais os motivos para o seu negócio não dar certo? O primeiro é você não fazer o nivelamento por cima. E o que é o nivelamento por cima? O nivelamento por cima é o seguinte, é você estar sempre parametrando a sua loja. Então, se você tem o resultado da sua loja, 4 pessoas trabalhando na sua loja, um vende 10, outro vende 20, outro vende 30, outro vende 40, tem alguma coisa de errado. Mas você não pode querer que o que vende 10 vende 40. Então você tem que fazer o nivelamento por cima. Qual que é a média de venda da sua loja? Então eu criei estratégia mínimo, meta especial. Qual que é o mínimo? Você não pode ter ninguém atendendo e trabalhando na sua loja que tenha um resultado abaixo da média da sua loja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Abaixo da média. Então você pega 40 com 30, 70, 90, 100 mil. Se a sua loja vende 100 mil, divide por 4, 25 mil. Não pode ter ninguém na sua loja que está abaixo de 25 mil de venda. Então esse de 10 já está abaixo, o de 20 já está abaixo. E aí o que você tem que fazer? Descobrir o porquê que esse pessoal está puxando para baixo. E aí tem um detalhe, quem não nivela por cima, automaticamente está fazendo o quê? Nivelando por baixo. Então, se você hoje tem um negócio e você não tem os números, você não tem o controle dos números, você não sabe quantos clientes entram na sua loja, quanto converte, qual que é o ticket médio, quanto aí, então nivelamento por produto também. Tem o produto verde, o amarelo e o estrela. O que é isso? Quando você olha, bate o olho no produto, você tem que saber se ele é verde, se ele é amarelo, se ele é estrela. Isso aí é na parte de compra. É uma estratégia que eu utilizo para a gente poder ter sempre produto estrela na sua loja. O que é o produto estrela? É o produto que te dá margem de lucro e que traz cliente para a sua loja. Que é diferente do produto de margem de contribuição, que aquele produto às vezes não te dá nem dinheiro, mas ele lota a sua loja de cliente. E loja cheia é mais venda. Então, alguém me fez uma pergunta aí, deixa eu ver aqui quem que foi. Se eu acho que preço é tudo, não sei quem fez, depois vocês me falam aí, já tem bastante comentário, não estou conseguindo achar. Quem fez essa pergunta? O preço é importante, mas ele não é tudo. Ele é tudo se você puder vender muito caro. Se tiver um produto que não tem concorrente, onde você pode vender caro, por exemplo, a Apple. Para a Apple o preço é tudo, mas só que é o preço caro que é tudo. Entendeu? Então o diferencial é tudo. É você ter um produto, uma estratégia, um diferencial que vai fazer com que o seu produto tenha um valor agregado. E aí nós vamos ter quais as funções do líder. O que o líder tem que fazer? A função dele é vender, é treinar o pessoal, é capacitar, é fazer compras. A sua loja tem que estar preparada para na hora que o cliente entrar, você dar um show de atendimento. Você dá um show de exposição de mercadoria. Você dá um show de leotização. A leotização da loja, ela representa 30% no faturamento da loja, dependendo da forma como você organiza a loja. Às vezes eu chego
Já aconteceu de eu chegar para dar consultoria e o cara fatura 100 mil reais, tem 8 funcionários. Tem um ticket por cabeça. Não, você não pode ter uma loja de varejo que fatura menos de 30 mil por funcionário. Por quê? 30 mil é o mínimo que o funcionário pode produzir para ele se pagar. Senão você está pagando, tirando do seu bolso. Lógico que, né, que tem produtos que... Estou falando a margem normal, aí, 50%, 60% do varejo. Então é no mínimo 30 mil por cabeça de funcionário. Se você tem 10 funcionários, tem que vender 300 mil. Não tem como, senão você vai estar levando prejuízo. Então isso aí é venda por metro quadrado de loja. Atendente por metro quadrado de loja. Tudo estatístico, isso aí tudo eu passo para vocês. E a gente vai falar mais sobre isso aqui. Eu quero contribuir mesmo com você. Você está aí, né, dedicando o seu tempo aí. Vamos para cima aí para poder levar resultado para vocês. Então, ó, harmonia na loja. Às vezes você entra na loja, a loja está parecendo fúnebre. Então a loja tem que ter alegria, você tem que contagiar aí os seus liderados. Você precisa ter toda semana dentro do PAGV. O que nós temos lá? Nós temos o dia de demonstrar os resultados, das pessoas colocarem ali quanto que ela está contribuindo com o resultado da loja. Então você não pode deixar de mostrar para a pessoa que ela é importante, o que ela faz ali é um resultado da sua empresa. Então se você tem resultado, se você põe a responsabilidade naquela pessoa, você treina, capacita e ajuda ela a ter os resultados, isso tudo começa na contratação. Eu tenho uma estratégia de contratação, eu vou falar, não ia falar isso não, mas vou falar para vocês aqui. Quando você vai contratar um funcionário, o mais importante é você saber qual que é o sonho dele, assim, qual que é o sonho seu sonho pessoal, que eu quero te ajudar a realizar o seu sonho pessoal. Ah, meu sonho é ter uma casa, assim, ó, vamos criar a meta junto aqui na empresa, para a empresa crescer e para você conseguir bater sua meta e construir sua casa, ou comprar o seu carro, ou mobiliar sua casa, ou construir a casa para sua mãe, porque aí você vai trazer o cara para sonhar junto com você. Ele precisa somar no seu negócio. Então, ao invés de você ter pessoas envolvidas só com o negócio, vocês sabem a diferença de envolvimento para comprometimento? Quem sabe qual que é? O que é envolvimento? Qual que é a diferença de ter um funcionário envolvido e um funcionário comprometido com a sua empresa? Na minha cabeça eu vejo assim, ó, o ovo, vamos dar um hambúrguer, né? Qual que é a diferença? O ovo, a galinha não tem que morrer para fazer um ovo, um X-egg. Mas e para fazer o X-bacon? Para fazer o X-bacon, o porco tem que morrer. Quer dizer, o porco está comprometido com o resultado da sua empresa. Já a galinha não, ela bota o ovo. Então nós precisamos de funcionários comprometidos com o resultado da nossa empresa. E como que faz para ter isso? Já começa na contratação, na mentalidade da contratação. E você ali contratar e fazer com que aquele funcionário tenha resultado, que ele se comprometa com o resultado que ele vai te dar. E sobre as receitas que você cria na sua loja. Você tem que ter o formulário de orientação, onde você vai chamar, depois dessa reunião que você vai fazer toda semana, com o pessoal que trabalha com você. Sandro, eu sou sozinho, não tenho,
Beleza, você já vai criando as receitas, porque se você quiser crescer, você tem que colocar pessoas que façam coisas melhores do que você, a você crescer e ter resultado na sua empresa. Então você só consegue crescer se você delegar. E como que você vai? Como que a sua empresa, como um time de futebol, como que você vai catar no gol, ser lateral, ser atacante, ser defensor, tudo ao mesmo tempo sozinho? Você não consegue. Então você precisa de fazer o quê? Você precisa de ter essa visão. Ô, gente, é o seguinte, você que está aqui hoje, domingão, dedicando aí algum tempo para você poder ouvir, para você ter conhecimento. Eu futuramente vou fazer isso aqui é um esquenta, vocês não têm ideia, né? Tem uma pessoa que falou aí que quer fazer um lançamento meu, deixa eu ver aqui quem que foi. Casa dos Marketings Digital, quer fazer um lançamento meu. Então, eu pretendo entrar nesse mundo aí de marketing digital, fazer lançamento para vocês, entendeu? Fazer um lançamento aí. Só que é o seguinte, quem tá aqui comigo, tá dedicando tempo, né? Igual tem um Cleito aí que já me segue aí há 3 anos. Eu quero fazer um negócio diferenciado para vocês. Então o que eu falo para você? Anota o WhatsApp aí, o meu WhatsApp. Esse WhatsApp é da distribuidora, é o 98498-9595 e manda para mim assim, ó, eu tenho interesse, eu quero melhorar os meus negócios aqui. Então é 98498-9595. Vou colocar aqui, ó, 32, né? 32 98498-9595. Esse é o meu telefone que é dedicado à distribuidora. 98498-9595. Só o pessoal que está aqui ao vivo, que tem esse acesso. O telefone é o da distribuidora e eu tenho acesso direto. Vai ter acesso vai falar comigo direto nesse telefone. Só eu tenho interesse. E aí, se você tem interesse, a gente vai estudar uma estratégia para a gente implementar isso tudo na sua empresa aí. A gente poder pegar o doutor em vendas, capacitar o seu pessoal, pegar o administração e gerência, porque eu vou fazer um material online, material para online, porque todo material que eu tenho é presencial. Então, como eu vou fazer esse material online, aí só para vocês terem uma ideia, igual eu falei no início aí, se for me contratar lá por aquelas empresas que vocês viram aí na internet, você vai me pagar 8 mil para falar 1 hora, mas isso é grandes empresas, Unimed, empresa grande que me contrata. Isso são treinamentos in company. E eu agora vou começar a fazer online. Então vocês que estão aqui, vocês vão ter regalias comigo, porque eu preciso regravar e mudar esse material todo para ser um material online. Então vocês vão me ajudar também, a gente vai construir esse material online juntos. Então eu quero pegar na mão de vocês para vocês terem sucesso no negócio de vocês aí, porque vocês vão ser meus cases de sucesso. Então eu vou pegar na mão mesmo, a gente vai fazer os exercícios e tudo. Então isso aqui foi um esquenta, só para vocês terem uma ideia. A gente vai ter aí, daqui a pouco aí tem, né, campanha política aí. Eu poderia ficar falando aqui, esse material meu aqui é 1 semana de curso. 3 dias para atendentes, vendedores, 2 dias para 3 dias para o empresário, né, para o dono, para o gerente, e 2 dias de atendimento e vendas. Então é 1 semana de curso, 1 semana de curso. Então eu poderia ficar falando aqui sobre o material, sobre o conteúdo aí, poderia ficar falando aqui 1 semana aí. Mas não é esse o objetivo aqui. Esse aqui é
só sintonizar todo mundo, colocar vocês em contato aí comigo aí. Então é só mandar, eu assisti a sua aula ao vivo e eu quero participar aí desse start aí. Vai chamar alavancagem comercial. Alavancagem comercial. Então quem entrar no alavancagem comercial vai ter um diferencial e eu vou escolher as pessoas, vou entrevistar, conversar para saber em que nível você está, como que eu posso te ajudar, para a gente poder ir para cima e fazer o diferencial aí no seu negócio e criar também esse material meu online. Gente, muito obrigado, sucesso para vocês, e aí a gente vai se falando aí, vou mandar para vocês. Quem não está ainda no grupo, meu grupo Palestra Consultoria, manda aí também no WhatsApp. Ó, eu quero fazer parte do grupo Palestra Consultoria para você receber o link dessas aulas que eu dou, sim, porque em breve eu vou começar a dar as aulas sequenciais, onde a gente vai dar passo a passo para você ter resultado aí no seu negócio. Gente, muito obrigado, sucesso, boa noite para vocês, tchau, fui, abraço.